Alô, alô. Boa noite. Dois recados. Quinta próxima, dia 29, então fica suspensa a nossa reunião. Acho que é a única do ano, né? E então fica suspenso, de acordo com a diretoria, então não tem na próxima quinta. Mas a gente fica com o convite muito especial para depois de amanhã, dia 24. Então nós temos o tradicional já encontro com Jesus às 18 horas aqui no nosso centro. E as pessoas que já assistiram, acho que não perde. E as que ainda não assistiu ainda, não deve perder pela tarde proporcionada, pelo ambiente criado, e encontro com Jesus às 18 horas neste sábado. E a gente agradece
Hoje eu acho que está sendo uma das primeiras quintas-feiras do ano que tem pouca gente, né? Mas a gente, em nome da diretoria, agradece a presença de todos vocês, prestigiando essa nossa quinta, a presença do nosso querido irmão Manuel, e agradece também a todas as pessoas que sempre frequentam as nossas quintas-feiras, ou qualquer uma outra atividade da nossa casa, Coen, todos os outros grupos de estudo, evangelização, enfim, toda atividade que a casa oferece. Então a gente agradece de coração mesmo o prestígio de vocês. Isso é muito importante para nós, porque sempre a nossa casa está de portas abertas e a espiritualidade também está sempre presente para fazer esse elo de ligação conosco, né? Então a nossa casa durante todo o ano sempre esteve cheia e a gente é muito grato por isso. Então fica aí o convite para o último encontro deste ano, a última atividade da nossa casa, o Encontro com Jesus, às 18 horas neste sábado. Por hora é só, obrigado. Pode apagar a luz aí, Roda. João, dá uma apagadinha na luz. Então vamos nesse momento harmonizar os nossos pensamentos para que possamos receber a presença desses companheiros da espiritualidade que, por certo, estarão aqui conosco a aprender a lição da noite. O Manuel vai desenvolver um trabalho bastante prestigiado para os nossos companheiros, onde que ele sempre traz a mensagem muito positiva a respeito da mensagem do Evangelho de Jesus. Que nós possamos, nesses instantes, fazer aquela prece em silêncio para que possamos, sempre junto, conquistar os nossos companheiros da espiritualidade. Senhor, quero viver da esperança, mesmo nas situações dolorosas, pois sei que a tempestade sucede à calma, ao sofrimento o alívio, à prova a recompensa. Quero pertencer à comunidade dos discípulos de Cristo que acolheram a fé no Deus vivo, bom e verdadeiro, e levá-la pelo meu viver como um sinal de esperança para todo esse mundo. Senhor, quando colocais uma pedra em meio à minha caminhada, não é para nela eu tropeçar e cair, para com ela construir o restante da estrada. Por isso, infundi-me aquela esperança de valorizar o meu viver pela alegria, pela bondade, pelo amor, pois em vós está a minha esperança, por Cristo nosso Senhor. E assim, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar por iniciado a nossa reunião. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. E hoje nós temos o nosso Manuel, que trouxe um estudo preparado para nós, e nós vamos passar de imediato a palavra a ele, e também queremos agradecer por ele estar sempre à disposição. Todos os anos que nós recorremos a ele, ele está pronto para nos servir. Manuel, fique à vontade para apresentar seu trabalho.
Gostaria de lembrar que a primeira vez que nós visitamos o Amor e Caridade, é onde eu participo, Luz e Amor, tinha 6 pessoas. E foi exatamente num dia como esse, só que era lá no outro endereço. Já tem um tempinho. E hoje nós estamos aqui em 38 pessoas, então está ótimo. Nós estamos na semana que antecede o Natal. Para nós espírita, nós sabemos que a data não importa, porque o espírito é atemporal, não conta tempo. Mas não é menos verdade que quando chega essa época, essa data, os espíritos encarnados e desencarnados se amenizam, voltado para essa data magna que nos lembra a vinda de Jesus ao nosso planeta. Então a solidariedade avoluma, o sentimento cresce e tudo se ameniza. Chegaremos um dia que será os 365 dias do ano, com essa fraternidade. Com certeza, no futuro, quisera que não esteja longe esse futuro, em que toda essa harmonia possa pairar no nosso planeta, voltado sempre para o amor maior que é Deus, que o Cristo veio trazer a todos nós. A pedido do nosso querido Valentinho, nós vamos falar hoje algo sobre Jesus. Diz o João, o grande João Evangelista, aquele que foi o mais novo dos apóstolos, que escreveu um dos evangelhos e que escreveu também o Apocalipse. Então, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, ele começa dessa forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem a luz. O que o João está falando aqui? Olha a visão do João Evangelista. No princípio era o Verbo estava junto de Deus. Esse Verbo é Jesus, é o verbo de conexão, é o verbo de ligação. Então Jesus, o Cristo, ele veio ligar o Criador, o nosso Pai Celeste, a nós. Hoje nós sabemos que somos 30 bilhões de almas pertencentes ao rebanho do Cristo. Essas almas, das quais fazemos parte, não tinham a visão translúcida de Deus, do amor, do perdão, da caridade. Então Jesus, ele veio fazer essa conexão entre o Criador e a criatura. E o João faz essa colocação no seu Evangelho. Mas acontece uma coisa triste na época. O João diz aqui, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem a luz. É verdade? É verdade. A luz é Jesus. O Cristo desce ao planeta, depois dele próprio ter elaborado o planeta, traz a luz maior, que é o ensinamento, e os espíritos, que somos nós, não entendemos, não compreendemos essa luz. Estamos até hoje, com 2000 anos de cristianismo, ainda vivendo as trevas. O que é treva? Ou melhor, o que é luz? Luz é conhecimento, luz é sabedoria, luz é amor. O que é treva? Treva é ignorância. Tudo aquilo que deriva da ignorância, o orgulho, a prepotência, a arrogância, a inveja, o ciúme, o egoísmo, isso é treva. Infelizmente nós não estamos mergulhados nessas trevas. Falávamos agora com o Valentim sobre a construção do prédio que a USE está montando em Franca. Se nós fôssemos mais desprendidos, o prédio estaria pronto. Mas vamos dar sequência. Então nós vamos falar agora do anúncio
o anúncio que o anjo Gabriel veio trazer a Maria para que Jesus pudesse vir ao planeta. Nós temos uma palestra sobre Maria. No decorrer do ano de 2012, a gente poderia programar para apresentar aqui um dia. Mas vamos falar especificamente do anúncio do anjo. Estava Maria em sua casa quando recebeu uma visita. Era um espírito de grandeza lirial. Dirige a Maria com essas palavras. Olha as palavras que o anjo Gabriel disse a Maria há mais de 2000 anos atrás. Olha a saudação que a espiritualidade programou para anunciar a vinda, o nascimento, a encarnação de Jesus. Ave Maria, quer dizer, bom dia Maria, cheia de graça. Maria estava cheia de graça. O que é graça? É aquilo que vem de Deus. A chuva é uma graça, o ar é uma graça. Então Maria estava cheia de graça, com todas as benesses divinas. Olha, cheia de graça. O Senhor é convosco. Quer dizer, Deus estava com ela, ligado, e ela também com Deus. Infelizmente, nós não estamos assim. Jesus o chama de o Filho do Homem. O Filho do Homem significa aquele que obedece à lei divina. No entanto, nós não somos Filho do Homem, no sentido que Jesus usava, porque nós não obedecemos à lei divina. Nós obedecemos à lei da terra e às vezes forçado. Mas a lei divina nós estamos lutando para obedecer. Mas não obedecemos. E Maria obedecia, porque o anjo está dizendo, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Naquela época, o censo rezava que tinha 300 milhões de pessoas quando Jesus veio à terra. 300 milhões. Nós estamos com 6 bilhões hoje. Então, nesses 300 milhões, Maria era a escolhida a dedo. Quer dizer, ela foi programada, a encarnação dela foi programada para que ela pudesse receber Jesus. Então, está dizendo o seguinte, que ela era bendita. O que é bendito? É o contrário. O que é o contrário de bendito? É desdita. O que é desdita? É desgraça. Então, quem usa essa palavra desgraça é como se ele estivesse pedindo, Senhor, manda um câncer aqui para mim. A desgraça é isso. E a bendita é uma luz, é bênção, é saúde, é prosperidade. Então, Maria era bendita. Eu fui fazer essa palestra em São José da Bela Vista há algum tempo, e assim que eu cheguei, a senhora veio me cumprimentar, e eu perguntei, como é que a senhora chama? Ah, eu não gosto do meu nome. Eu odeio meu nome. Eu falei, mas por favor, como é que a senhora chama? Eu chamo Benedita. Eu falei, tá bom. Aí nós terminamos nosso bate-papo. Quando eu falei o que era Benedito, que a palavra bendita vem de Benedito, que quer dizer puro, santo, divino. Eu pensei que a mulher tinha esquecido nossa conversa no começo, ela veio me dar um abraço. Ô, Manuel, a partir de agora eu vou amar o meu nome. Então, meu nome é bendito? É bendito. Então, olha a ignorância. Por falta de conhecimento, ela não gostava do nome. Então, Maria era bendita. E o anjo ainda diz, bendito é o fruto do vosso ventre. E dá o nome, Jesus. Então, era bendito a mãe e bendito o fruto, que era o filho. Aí nós fizemos essa palestra também lá na igreja de São Sebastião. E quando nós explicamos essas palavras aqui, o pessoal católico vieram depois conversar comigo. Interessante. Vai, Max. Uma senhora de 72 anos, ela falou assim, eu sou católica a vida inteira, mas ninguém tinha me explicado essas palavras da Ave Maria. Porque a doutrina espírita explica. E muitas vezes nós não valorizamos a bênção da doutrina espírita. Aí alguém perguntou, e a Santa Maria? O que você me fala? Aí eu fui explicar para ela da Santa Maria. Mas para nós aqui não vem o caso agora. Então estava anunciado a vinda daquele que foi o maior espírito que já habitou o planeta Terra. José também foi avisado em sonho que sua esposa estava grávida para dar à luz daquele que viria para libertar o planeta da escuridão. Então vejamos, Maria foi avisada dessa forma. Diz o Miramês que quando o anjo Gabriel adentrou, ela viu a aura do anjo
E humildemente ela abaixou a cabeça. Ela não teve coragem de olhar nos olhos daquele Espírito, por humildade. E nós sabemos que o anjo Gabriel, o profeta Isaías e o João Evangelista foram os 3 espíritos que programou, que trabalhou a encarnação de Maria. Eles estavam no programa. O João, claro, antes de reencarnar. Olha o João como é que ele está vinculado com Jesus. Ele programa a encarnação de Maria, ajuda na fecundação de Jesus e depois reencarna. Que a gente vai ver aqui para frente como é que foi o reencarne dele. Então, são espíritos vinculados mesmo com o trabalho bendito da vinda de Jesus. Agora vamos falar da humildade de Jesus. O Valentim, não precisa responder não, só para refletir. Qual que é a maior qualidade de um espírito, tanto encarnado como desencarnado? Vamos refletir. Qual que é a maior qualidade? Chama humildade. Porque o espírito, quando adquire a humildade, interessante, quem é humilde não sabe o que é, porque se ele achar que é, já não é mais. Quem é, não sabe. Quando o espírito adquire a humildade, ele se torna inatingível. Inatingível. O que vem de baixo não atinge, o que vem de cima não atinge. Essa é a meta nossa. Nós precisamos nos tornarmos inatingíveis. Mahatma Gandhi deu exemplo disso daí. Quando perguntaram para ele se ele perdoava as pessoas que o prendeu, que machucou, que ofendeu, ele falou, não tem nada para perdoar, ninguém me ofendeu. Então, tinha humildade. Se tornou inatingível. E nós, será que alguém nos ofende? Então, Jesus nasce numa manjedoura. Poderia ter escolhido a Grécia, que era já a terra dos filósofos, né? De Sócrates, Platão, Aristóteles, ou poderia ter escolhido a Roma, a cidade dos Césares, mas ele escolheu a Palestina, o ninho das cobras. Jesus nasceu no ninho de cobra. Quem é que vivia na Palestina na época? Vamos falar? O Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, fala com propriedade e explica as características de cada uma daquela nação, daquela sociedade. Os fariseus, Jesus alertou várias vezes, cuidado com o fermento dos fariseus. Fala em praça pública, mas usa Deus, o nome de Deus, para ganhar dinheiro. Cuidado com o fermento, quer dizer, fala muito, mas não faz nada. Os fariseus viviam atrás de Jesus para pegar Jesus no sopé. Então, uma das raças, fariseu. Outra, os escribas, que era assim com os fariseus. Os escribas, fariseu, e os saduceus, e o samaritano, que era inimigo ferrenho dos judeus. Todos nós conhecemos aquela passagem de Jesus lá no poço de Jacó, quando ele encontra a samaritana. A samaritana nem olhou no rosto de Jesus, porque ela sabia que ele era um judeu. Então Jesus nasceu ali. Mas por quê? Tem uma explicação. E justa. Claro, Jesus então ia escolher um lugar errado para nascer? Não. Ele escolheu ali, porque era o único lugar que era monoteísta. É o único lugar, o povo que herdaram de Moisés o ensinamento de um Deus único. Então Jesus tinha que plantar o evangelho ali na Palestina. E ele veio no lugar certo. Se ele vai para Roma, ninguém ia saber quem era Jesus. Se ele nasce na Grécia, que já era na época evoluído, um pessoal bastante filosófico, com bastante conhecimento técnico, mas também não ia sobressair. O único lugar que o apóstolo Paulo saiu chorando de tristeza foi quando ele foi falar lá na Grécia. Lembra disso, Rosa? Porque lá ninguém deu a mínima atenção para o Paulo. Achou que ele era um pobretão, um beduíno. Nos outros lugares ele apanhou, quase morreu, mas ficou lá cimentada a mensagem de Jesus. Então Jesus nasce nesse lugar. Por quê? Para dar um exemplo para nós de grandeza espiritual dentro da humildade. Agora vamos lembrar aqui uma passagem que eu acho muito bonita. Quando Jesus estava com 40 dias, era costume da época dos judeus, não só dos judeus, mas de todos ali da Palestina, levar a criança no templo, e era no templo de Salomão, para
para que o sacerdote apresentasse a criança a Deus. Hoje a Igreja Católica faz isso, vai lá e batiza. Mas na época não era chamado de batizado, era para apresentar aquela recém-alma num corpo. E qual que era o ritual? O sacerdote pegava a criança nos braços, erguia e fazia ali uma oração, oferecia aquela criança mais um anjo que desceu na terra, e eles falavam essa palavra, e devolvia para os pais, e os pais iam embora. Mas quando Maria e José levou Jesus, aconteceu um fato interessante. O Simeão, que já estava bastante idoso, ele tinha tido um sonho na sua juventude, quando ele era garoto, e nesse sonho, ele sonhou o seguinte: alguém falou para ele, quando ele estava fora do corpo, que ele não morreria antes que seus olhos enxergassem o Salvador. Eu tenho algum sonho comigo que eu estou esperando realizar, não sei se vai realizar, tenho certeza que todos vocês têm algum sonho. Sonho bem nítido mesmo, porque você sonhou e fica indelevelmente guardado na consciência. Esse do Salomão, esse sonho dele é muito importante, pois se na época o único livro que eles estudavam era o Velho Testamento, e os profetas falavam da vinda do Messias, da vinda do Salvador, o Simeão, tão logo foi formando, se tornou sacerdote, ele conhecia a Bíblia de capa a capa, principalmente o Evangelho de Isaías, o livro de Isaías, que fala com propriedade da vinda de Jesus, com riqueza de detalhes. E como ele teve esse sonho, ele ficou esperando. Que dia que vai ser? Quando vai ser? Porque sonho ninguém pode falar para nós quando é que vai acontecer. Mas eis que Maria e José chegam, e ele não estava sabendo de nada. A hora que ele pega aquela criança nos braços e ergue, ele, como um bom médium, ele viu a aura do Cristo. E ele sentiu algo diferente, mas muito diferente. E lágrimas começou a descer dos seus olhos. E ao invés de ele falar as palavras costumeiras da apresentação, ele diz essas palavras: Senhor, agora minha alma já pode ser dispensada, porque meus olhos acabam de ver o Salvador. Olha a testificação de que aquele era o Messias, de que aquele era o Cristo. Senhor, agora minha alma já pode ser dispensada, porque meus olhos acabam de ver o Salvador. Primeiro, a mediunidade dele detectou a presença de Jesus. Segundo, aquela alma estava preparada para desencarnar. Precisamos tirar essas ilações. Ô João, a sua alma está preparada para ser dispensada a qualquer hora? Será que nós podemos ir embora a qualquer hora do corpo? O Simeão estava preparado. É bom a gente pensar nisso, porque de repente a gente pode ser dispensado a qualquer hora e não sabe se está preparado. Então todo o ensinamento voltado para o Cristo traz um ensinamento moral para todos nós. Então é muito importante. Tinha um outro fato também nesse dia, a serviçal, a faxineira do templo, a Ana, era paralítica, ela varria arrastando as pernas no chão. Quando ela viu também que Maria estava saindo, sentiu um sobressalto, as suas pálpebras começou a vibrar, o sangue ferveu, ela sentiu uma emoção diferente e ela levantou e começou a gritar dentro da igreja: salva o nosso Salvador! E começou a andar. Jesus com 40 dias. Olha o que é a aura de um espírito. Olha o que é o amor de um espírito. Claro que os outros espíritos que receberam estavam preparados. Mas se a pessoa está preparada e não tem alguém para doar, não adianta. Então é preciso que haja simbiose. Agora nós vamos falar de Jesus com 2 meses. O pedido foi falar sobre Jesus. Nós estamos lembrando alguns fatos de Jesus. Por causa da perseguição de Herodes, José foi obrigado a fugir para o Egito para que a criança não fosse morta pelos soldados. Nesta fuga, 2 fatos marcantes são dignos de ressaltar. Então vamos falar os 2 fatos aqui. José pegou um jumento para que Maria não pudesse ir a pé, para que eles pudessem atravessar o deserto para chegar até o Egito.
E quando ele estão indo pela estrada, o José olha para trás e vê uns capacetes reluzindo, que era esse capacete de aço. Eram 3 soldados romanos. Quando ele vê os cavaleiros, e o cavaleiro quando vai andando faz isso com a cabeça, né? Ele fala com Maria, Maria, são os soldados romanos. O que nós vamos fazer? Nós nesse jumentinho não adianta nem querer correr, eles vão nos pegar. Maria dá uma resposta muito convincente, muito importante, que vale para todos nós. Ela fala para o seu esposo: Deus nos enviou o nosso filho e ele vai nos salvar. Vamos confiar. Se Deus enviou, ele vai dar o resultado. Isso é fé, isso é confiança. O José não tinha todo esse cabedal, mas Maria tinha. Olha o espírito preparado. Eles andam mais alguns metros e param embaixo de uma árvore. Era uma árvore frondosa. E quando os cavaleiros foram aproximando, deu um vento. E as folhas da árvore balançou para lá e para cá, e os galhos da árvore desceram até o chão, cobrindo todos eles, inclusive o jumentinho. Os soldados chegaram, olharam aquela árvore e comentaram: mas que árvore diferente, nunca vi essa árvore por aqui, com as galhas até o chão. Olharam, ficaram admirados, foram mais um pouco para frente, não viu mais rastro, decidiram voltar e seguir o caminho para o outro lado. Deu um outro vento, os galhos da árvore suspendeu e eles seguiram o caminho. Maria falou que Deus daria um jeito. Dá. Quantas vezes já aconteceu conosco muitas coisas importantes que nós não percebemos? Muito nós percebemos. Às vezes uma pequena coisa que você perde, uma chave que você perde, você faz uma oração, a espiritualidade te leva lá onde está a chave. Ou você mesmo lembra onde está. Mas tem que estar vibrando na faixa do bem, do amor. E quando José continua a sua viagem para o Egito, o sol vai se descendo, chega a tarde, e vem um temporal de chuva. E ele fala para Maria, Maria, vai chover. E ele olha de um lado, vê uma casa abandonada, uma casa antiga, vazia. E ele fala para ela: vamos passar a noite lá. Sai da estrada, adentra essa casa, faz uma fogueira para aquecer, come alguma coisa, arruma um lugarzinho de Maria para Maria deitar ali no chão. Tarde da noite, chega 4 pessoas. Era uma quadrilha de ladrão. Era a casa que eles passavam a noite. Interessante esse fato. O chefe da quadrilha de ladrão era o mais novo deles, tinha 20 anos. E quando ele entrou na quadrilha, ele entrou para vingar a morte do pai, que eu não vou citar aqui a história porque o tempo não dá. E ele era astucioso, ele tinha inteligência, então logo ele galgou o posto máximo da quadrilha. Mas ele deu uma ordem para os subalternos: não matar nem criança, nem velho e nem mulher nos ataques que eles fizessem para assaltar. E assim que eles chegaram na casa, eles viram a fogueira acesa e falaram: tem gente aí dentro. Já sacaram as armas e foram para o ataque. Quando fez o barulho entrando, Maria acordou e já sentou com o menino no colo. Eles adentraram com a faca na mão. Logo o cidadão viu a criança. Os olhos de Jesus reluziu, brilhou naquela penumbra. Não obstante, está meio escuro, mas a fogueira clareou e os olhos dele brilhou como se fossem 2 estrelas. E o chefe da quadrilha viu aquela criança e tomou um choque e ficou parado e começou a tremer. E
deu ordem para os companheiros: guarda as armas, tem criança. E ele automaticamente, sem saber porquê, pediu a criança para pegar. E Maria cedeu, automático. Quando ele pega Jesus no colo, com 2 meses, Jesus passa a mãozinha na sua barba, no seu rosto, e ele começa a chorar. Conta lá no livro Marte do Gólgota que ele chora sem parar, que jorra lágrima no chão. Precisava chorar. Chorar faz bem, lava a alma. E aquele mais do que nunca precisava chorar. Ele nunca esqueceu aquele momento. Ele cuidou com todo o carinho daqueles 3. O tratou com amor, deu comida. No outro dia, ele foi acompanhar José e Maria até lá na estrada. Deu víveres, comida, alimento para eles levar. E aquela criança ficou na sua mente. Quem era aquele homem? O chamado bom ladrão, o Dimas. Que 33 anos mais tarde, Jesus é crucificado e ele também do lado. Agora dá para entender a história? O Dimas não sabia que aquele homem que estava sendo crucificado é aquela criança que ele pegou no colo. Mas Jesus sabia que ele era ele. Quem era ele? Por isso que naquele momento é que o Jefas fala para Jesus: mas tu não é o Cristo? Você não salvou tanta gente? Por que você não salva você e nós também? E o Dimas retruca do outro lado: cala a tua boca, Jefas, você não sabe o que você está falando. Se nós estamos aqui porque nós devemos. Mas esse é santo. Esse não merece. E ele dirige aquelas palavras para Jesus: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino? E Jesus fala o que para ele? Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Claro que a doutrina espírita explica o que significa isso ainda hoje. Porque Jesus sabia quem era aquela alma. Diga-se de passagem, para ficar um pouco mais claro, quando ele tinha 13 anos, mataram o pai dele, do Dimas, porque o pai dele era ourives, e prendeu ele no porão, e ele ficou 15 dias preso. Quando ele saiu da prisão, que conseguiu bater, e alguém descobriu que ele estava lá, ele foi procurar o corpo do pai para sepultar. O corpo do pai dele tinha sido comido pelos urubus, e ele então se tomou de ódio e quis vingar a morte do pai. Foi a razão que ele entrou na quadrilha de ladrão, não justificando o erro. Mas Jesus, o conhecedor da lei divina e do amor, ele sabe quem é nós, quem somos nós, desculpe. Sabe a saga de cada alma. E aí é que nós não podemos julgar. Não julgueis, porque nós não sabemos quem é quem. Jesus, aos 7 anos, agora já foi para o Egito, já voltou e já está na Palestina. Estava ele em sua casa, quando viu que 4 homens levavam outro em uma maca e pararam para descansar embaixo de uma árvore. Que fato é esse? Jesus, com 7 anos, estava lá na sua casinha com a sua mãe, de repente foi passando, e eu fui criado na fazenda, e eu cheguei a ver essas coisas aí. Quando machucava alguém, não tinha carro para levar. Muitas vezes não tinha carroça. Então, improvisava lá uma maca, deitava a pessoa ali, 4 homens, e levava longe. Então, estava levando uma pessoa que tinha sido picado por uma serpente, e ele estava desmaiado. E eles pararam embaixo de uma árvore para tomar um fôlego, para descansar. E Jesus vê o movimento, sai de lá e vai até lá. Chega lá, interessante isso. Naquele momento não era Jesus falando, era o Cristo. E alguém me perguntou lá no nosso grupo: mas qual a diferença de Jesus com o Cristo? Era o Cristo. O Cristo é a luz, é a força maior. Ele chega e pergunta: o que está acontecendo? Esse homem foi cometido por uma picada de uma cobra, está entre a vida e a morte. E ele pergunta: onde foi? Foi aqui. Ele abaixa, e lá no livro fala que ele deu um beijo. Certamente ele fez aquele processo do sopro, que eles acharam que tinha beijado, mas é o sopro, que é um passe. E aquele homem, com 20 e poucos anos, ficou curado na hora, sumiu a dor, e ele voltou ao normal. E ao levantar, ele fez assim com o braço, e sentou o braço no peito de Jesus.
E Jesus caiu para trás. Levantou, olhou para os olhos daquele cidadão e falou para ele assim: você vai ser um dos meus discípulos. Ninguém entendeu nada. Aquele cidadão que Jesus o curou do veneno da cobra, mais tarde foi o Judas Iscariotes, não Júlio Tadeu. Então são fatos que não estão no Evangelho, está lá no livro O Mártir do Gólgota. E agora sim, aos 12 anos, vamos falar mais desse fato. Jesus caminhava junto a um grupo de pessoas a um passeio campestre. Passeio campestre é quando a mãe e o pai falam: vamos visitar a casa do Valentim e da Rosa, e o Valentim mora num sítio, e aí é longe, aí a gente vai, tem que levar até água, comida para comer no meio do caminho. Era difícil, né? Hoje é fácil, né? Tem carro, tem tudo. Então eles estavam saindo, foi passear. Naquele ínterim, uma das mulheres que estava ali veio dar à luz. Claro, se fosse hoje também era difícil acontecer, mas acontece, né? Porque naquela época não tinha pré-natal. Então eles providenciaram uma casa para a mulher ganhar o filho. Afastaram as crianças para um lado, fizeram o parto. Depois que a criança nasceu, chamaram as crianças para ver o recém-nascido. E obviamente veio Jesus, com 12 anos. Quando Jesus entra no lugar que estava a mulher, no quarto, olha para a criança, pega na mãozinha dela e fala essas palavras: só faltava você, os outros todos já vieram. Quem era aquele homem? Quem era aquele espírito? O João Evangelista. Então vamos fazer a matemática agora. Se Jesus estava com 12 anos, o João estava encarnando, Jesus morre com 33, segundo a história, o João estava com quantos anos? Olha a idade que o João estava quando Jesus disse aquelas palavras lá na cruz: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Interessantíssima essa palavra de Jesus. Ele não chama de mãe, ele chama de mulher. Ali ele já tinha desprendido da mãe. Mulher, eis aí teu filho. Quer dizer, agora eu arrumei um outro filho para você. E filho, eis a tua mãe. Nós estamos com essa bagagem de desencarnar e deixar nosso filho numa boa, tranquilo. É preciso estar. É preciso estar. Porque a morte é fatal, nós vamos desencarnar. E parente, no mundo espiritual, somos irmãos. Então, isso é evolução. Desprendimento. Isso não é falta de amor. O amor não é ficar preso. O amor é estar ligado, mas desligado, quando precisa. Tanto é que Maria, quando vai com Jesus, na última conversa que ela teve com ele, quando ele dá um abraço e despede de sua mãe, naquela hora que ele fala mãe, ele está despedindo dela. Antes dele ser julgado, a gente não vai falar mais. Você julgado, você crucificado, e conta tudo para ela. E dá um abraço na sua mãe. E ela fala para ele assim: mas meu filho, como é que eu vou ficar sem você? E a resposta que ele dá, eu tenho certeza, eu não vou esquecer. Eu não posso esquecer. Ele olha dentro dos olhos da sua mãe e fala assim: minha mãe, quem ama não se despede, porque um mora no coração do outro. Isso é profundo. Quem ama não se despede, porque um mora no coração do outro. Coração é sentimento. Então Jesus e Maria está entrelaçado pelo sentimento divino. E não se despede, porque está sempre junto, não obstante a distância. Para o espírito evoluído não tem distância. E essa parte para terminar. No Horto das Oliveiras, depois que Jesus lava os pés dos apóstolos, previne que tudo que ia acontecer, o Pedro fala que vai defender Jesus, mas Jesus fala: cala tua boca, esta noite você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Jesus conhecia, continua conhecendo cada alma. Ele fala isso: conheço cada uma de minhas ovelhas.
Bom, mas essa parte fica para outra hora. Jesus vai para o Horto das Oliveiras. Por que lá? Até hoje está lá as oliveiras, milenar. Porque é um lugar alto, gostoso, silêncio. E ele precisava de um refúgio para falar mais diretamente com a energia divina, com Deus. Porque ele sabia por onde ele ia passar. Porque Jesus foi homem e viveu um corpo normal. E ele então pede aos apóstolos: vocês ficam aqui e eu vou ali afastar alguns metros para mim falar com Deus. E ele vai. Ele ora e volta para conversar com os apóstolos. Os apóstolos estão dormindo. E ele acorda: meus irmãos, não durma, orem comigo, eu preciso de vocês. E ele volta para orar. Pela segunda vez os apóstolos estão dormindo. Esse dormindo, muitas vezes nós nos pegamos dormindo, aquele sono pesado, ou então com a mente dispersa para o outro lado. O corpo está aqui, mas a mente está no outro lugar. Isso também é dormir. E aí, pela terceira vez, ele fala: por nenhum minuto vocês puderam vigiar comigo? E aí, a hora que ele volta pela terceira vez para orar, ele ouve uma voz sair do interior da terra. Era uma voz tímida, como se fosse uma criança recém-nascida conversando. A voz vem de uma planta chamada trevo da Judéia. Esse trevo da Judéia era branco, como essa folha. E o trevo fala com Jesus: Senhor, nós somos solidários à vossa dor. Nós sabemos o quanto que o Senhor sofre, como o Senhor está sofrendo. Jesus olha para a planta e fala para ela: se o Criador lhes deu o dom de falar comigo por alguns minutos, fique com a minha marca. E deixou uma gota de sangue pingar no meio daquela planta, porque Jesus chorava sangue. E a partir daquele dia, aquela planta que não tinha cheiro e não tinha cor, passou a ter um perfume inigualável. E passou a ter uma mancha de sangue, como se um sangue derramasse. E eu li no livro, falei: mas será que isso é verdade? Mas a espiritualidade não nos deixa órfãos. Aqui na Senhora das Graças, de frente à igreja, tinha uma floricultura, uns 20 anos atrás. E eu fui lá comprar um buquê de flor para dar de presente. Estou lá enquanto a mulher preparava, olhando as flores, e eu assustei. E eu vi o trevo da Judéia, com aquela mancha de sangue. Fiquei extasiado. Chamei a moça, falei: como é que chama essa planta? Ela falou: ah, moço, essa planta é rara. A minha mãe foi lá na terra de Jesus e trouxe. Aí eu contei essa história para ela. Ela falou: nossa, olha, me arrepiou tudo. Mãe, vem cá. Chamou a mãe dela, uma senhora já de 64 anos. Conta a história para ela. A mãe estava mais sensibilizada do que a filha, porque a mãe chorou quando eu contei essa história de Jesus, do sangue. E realmente está lá no livro Mártir de Gólgota. João Evangelista fala isso. Se fosse escrever tudo que Jesus fez, os livros da terra não caberiam. E eu não poderia deixar de contar para vocês a história do Chico Xavier com Jesus. O Chico Xavier estava na Hebe Camargo, era véspera de Natal, estava a Hebe e aquela cidadã, a colega dela que já desencarnou, Consuelo, como é que ela chamava? Isso. E aí, no final da entrevista, a Hebe perguntou para o Chico: Chico, quem é Jesus para você? O Chico contou essa história que eu vou contar aqui. E eu morava em Pedro Leopoldo, dizia ele, e eu visitava uma moça por nome Valéria, e ela era paralítica, e era muda, não falava. E ela estava com seus 17, 18 anos. E era véspera de Natal, e eu fui lá visitar a Valéria. Enquanto a mãe dela preparava um café, eu fui lá para o quarto onde ela estava deitada, e comecei a conversar com a Valéria. Eu peguei na mão da Valéria e falei: Valéria, fala Jesus. E a Valéria olhou para mim com os olhos estatalados. Eu senti que ela queria falar, dizia o Chico. Fala, Valéria, Jesus.
E ela começou a balbuciar, fazer força e soltou a voz e falou: Jesus. E ele fala que ficou emocionado, chamou a mãe veio: sua filha falou. A mulher veio: fala de novo, sua mãe ouvir. E ela tornou a falar: Jesus. Foi aquela alegria, todos choraram. O Chico foi embora, o outro dia era Natal. De manhãzinha bateu na porta, era um mensageiro: Chico, eu vim te avisar que a Valéria desencarnou. Olha que interessante, nunca tinha falado, falou Jesus. O Chico conta que procedeu tudo, o sepultamento, mudou para Uberaba. Passado 40 anos, ele foi acometido de uma angina e foi para o hospital. O médico falou: Chico, vou te isolar. Você não pode receber visita, e se deixar livre é um atrás do outro. Você não pode falar. Seu coração está difícil de controlar ele. Então, não vai receber visita. Tudo bem, doutor. Isolou. Ele contou lá na Hebe, que era 3 horas da manhã, estava frio, uma dor no peito, que eles que não gritavam não podia gritar. A vontade era gritar de tanta dor. Entra uma moça, senta numa cadeira e fala: Chico, você lembra de mim? Ele olha para ela: não me lembro. Quem é a senhora? Mas que é isso, Chico? Você me visitou tantas vezes. Sabe, Chico, aquelas visitas suas era tão importante. E eu lembro de cada palavra que você falava. Mas eu não lembro da senhora. Eu já visitei muita gente. Só podia falar o nome. Eu falei: não vou falar. Então fala pelo menos o sobrenome da família. Não. Eu vou falar uma palavra. E tenho certeza que você vai lembrar de mim. E olhou para ele e falou: Jesus. Valéria, é você? Sou eu, Chico. Eu vim devolver o afeto e o carinho que você dedicava a mim. Pôs a mão no peito dele e falou para ele assim: agora fala você, Jesus. E ele falou: Jesus. E a dor sumiu. De madrugadinha, o médico chegou, ele estava sentado na cadeira. Ué, Chico, você melhorou? Melhorei, doutor. Eu estou bem. Pôs o estetoscópio, examinou. Você está bem mesmo. Naquele dia ele foi para casa. Assim é Jesus. Trabalha 24 horas, há milênios e milênios, em prol de todos nós. É preciso fazer uma análise, como diz o Santo Agostinho, todo dia. O que nós estamos fazendo em prol do nosso planeta Terra? A favor de nós mesmos, em nome de Jesus. Eu desejo de coração, de alma, que a paz do Cristo permaneça conosco durante todo o ano de 2012, durante toda a nossa encarnação, que nós possamos amar mais e mais a esse Espírito excelso de nosso Senhor Jesus Cristo, amando uns aos outros, que é a única maneira de amar Jesus. Muita paz. Muito obrigado à casa por ter nos dado a oportunidade de partilhar desse trabalho maravilhoso do Luz e Amor. Fiquem com Deus. Caros companheiros, o nosso agradecimento, emocionado até na palestra do nosso companheiro, pois que nessa noite os nossos companheiros viram a revelação das revelações, né? O nosso explicadinho, né? Nos seus mínimos detalhes, ele trouxe a verdadeira lição de Jesus, né? Que Jesus quis nos ensinar, que nós ainda não aprendemos até hoje, né? Então, realmente, fica esses momentos de
de emoção, que nós possamos guardar em nossos corações, para que possamos estar conquistando alguma coisa de bom em nossas vidas, né? E nosso agradecimento em especial. Hoje, Manuel, foi uma reunião especial. Quem não vem é que perdeu a reunião. Nós ganhamos demais, né? Queremos agradecer muito de coração. Que você continue sempre esse companheiro exemplar, digno de segui-lo, de nós seguirmos os seus exemplos também. O Manuel é um companheiro que sempre dedicado à doutrina, colabora muito com a USE e, como sempre, está sempre à disposição de nós. E nós aqui do Luz e Amor agradecemos muito, pois ele nos lembrou aí que há 40 anos atrás ele já estava aqui conosco, né? Eu queria... Então nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que compreende os passes. Eu queria os companheiros se dirigissem à Câmara de Passe para que possamos transmitir os passes. E nós aqui permanecemos. Ô João, tem uma prece aí, né? Na lembrança dessa última reunião, da nossa reunião de quinta-feira, os nossos agradecimentos a todos os nossos companheiros, que nós possamos estar aqui dia 5 de janeiro, na quinta-feira, reiniciando os nossos trabalhos, as nossas reuniões, os nossos estudos. E o agradecimento a todos. E um Feliz Natal, que nós possamos, nesse Natal, aproveitarmos bem as lições de Jesus e também aproveitando os momentos de festa, de colocar nas festas o verdadeiro sentido do amor ao próximo. Que assim seja. Pode apagar, João. Então os companheiros podem se dirigir à Câmara de Passe para fazer o passe, e o João vai colocar a música para nos sensibilizar.